Vamos falar agora do artigo 3º. O artigo 3º prevê a lei excepcional e a lei temporária. Lei excepcional e a lei temporária. Ok? Vamos começar primeiro com a lei temporária. A lei temporária é aquela que traz no seu texto o período final da sua vigência. Que é uma lei temporária. Ela traz no seu texto o período final da sua vigência. Quer dizer, o período da sua vigência. É uma lei que diz, esta lei será crime fazer tal coisa durante 3 anos. Ok? É uma lei que diz, será crime fazer tal coisa até 2050. Isso é uma lei temporária. Ela traz no texto o período da sua vigência. Isso é muito raro no direito penal, isso. Muito difícil ter uma lei temporária, né? Agora, a lei excepcional, que é temporária também, né? A lei excepcional é aquela cuja vigência depende da persistência de uma situação anormal. Depende da persistência de uma situação extraordinária. Isso é uma lei excepcional. Quer dizer, é uma lei que é crime fazer tal coisa em situações, nessa situação. Por exemplo, um exemplo hipotético. É crime passar pela ponte durante a guerra. É crime passar por aquela determinada ponte durante a guerra. Isso é uma lei excepcional. Então, lei temporária traz o período da sua vigência no texto. A lei excepcional é aquela cuja vigência depende da persistência de uma situação extraordinária. Por exemplo, é crime tal coisa durante uma epidemia. Durante a epidemia é crime fazer isso. É crime uma omissão durante a epidemia. Por exemplo, isso é uma lei excepcional. Ok? Tudo bem. As leis temporárias ou excepcionais, segundo o artigo 3º, são autorrevogáveis, isto é, elas cessam automaticamente a vigência. Tá? Elas se revogam automaticamente, cessam automaticamente a vigência quando esgota o período de sua duração. Não precisa uma nova lei para revogá-la. Ela se revoga automaticamente quando cessa o período da sua vigência. Então, uma lei que vai ser crime durante 3 anos, dados os 3 anos, acabou. É crime passar pela ponte durante a guerra entre o Brasil e tal país, acabou a guerra, acabou o crime. Então, são autorrevogáveis. Ok? Entretanto, elas são ultraativas. É isso que diz o artigo 3º. Ultraativas, isto é, elas continuam sendo aplicadas aos fatos ocorridos durante a sua vigência. Continuam sendo aplicadas aos fatos ocorridos durante a sua vigência. Ok? Então imaginemos, é crime passar pela ponte durante a guerra. O sujeito passou pela ponte e está sendo processado. Quando acaba a guerra, ele continua sendo processado. Quer dizer, aos fatos ocorridos durante a sua vigência, essas leis continuam sendo aplicadas. É o que se chama de ultraatividade. Ultraatividade é a aplicação da lei aos fatos ocorridos durante a sua vigência. Mesmo depois de cessada a sua vigência, ela continua sendo aplicada aos fatos ocorridos durante a sua vigência. É isso que diz o artigo 3º. Ok? Entenderam? Então, imaginemos, por exemplo, crimes eleitorais, que são aqueles praticados na época de eleição. O sujeito praticou crime eleitoral. Terminada a eleição, ele continua sendo processado. Continua sendo processado. Ok? Agora imaginemos o seguinte. O médico tem o crime do 269 do Código Penal. O crime do 269 é o médico que deixa de comunicar doença obrigatória. Que é o crime do artigo 269. Médico que deixa de comunicar doenças obrigatórias. Essas doenças obrigatórias estão numa portaria do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem uma portaria onde ele especifica, ele arrola as doenças que o médico tem que comunicar. Toda vez que ele ficar sabendo, ele tem que comunicar às autoridades. Senão ele comete esse crime omissivo próprio. Ok? O médico entrou em contato com um paciente que tinha uma doença e não comunicou. Ok? Ele não comunicou, ele está sendo processado. Durante o processo, muda a portaria e aquela doença ela deixou de ser obrigatória. Deixou de ser obrigatória aquela doença. E aí?
ele vai continuar sendo processado ou não? Bom, depende. Se a doença era obrigatória por uma situação excepcional, a doença era de comunicação obrigatória por uma situação excepcional, por exemplo, epidemia. Por exemplo, epidemia. Daí é uma norma excepcional. Aplica-se o artigo 3º, isto é, o artigo 3º diz, olha, continua sendo processado. Mesmo depois de cessada a vigência, continua sendo processado. Então, se a doença era obrigatória em razão de uma situação excepcional, epidemia, por exemplo, ele vai continuar sendo processado, artigo 3º. Agora, se não havia nenhuma situação excepcional, daí é abolício criminis, daí extingue a punibilidade. Então, depende do motivo que a doença constava na portaria. Se ela constava por motivos excepcionais, é uma lei excepcional, continua sendo aplicada. Se não tinha motivo excepcional, daí a questão é de abolício criminis, extingue a punibilidade. Ok? Outro exemplo, o sujeito está sendo processado na lei de drogas. Ok? Daí durante o processo, aquela droga sai da portaria. Aquela droga sai da portaria. Daí é abolício criminis, porque a droga consta na portaria não é por motivo excepcional. Não tem nenhum motivo excepcional que faça com que a droga conste na portaria. Não tem nenhum motivo excepcional. Então, se a droga sair da portaria, abolício criminis. Já teve um caso concreto, uma época em que o lança-perfume, o princípio ativo do lança-perfume, saiu da portaria por uma semana. Daí foi abolício criminis para todo mundo. Quer dizer, por um erro lá, tiraram, depois voltou, né? Voltou, mas acabou, aquelas pessoas tinham o direito adquirido a abolício criminis. Tá? Em suma, nem toda norma penal em branco é excepcional. Nem toda norma penal em branco, aliás, em regra, não é excepcional. O artigo 3º só vai ser aplicado quando houver uma situação excepcional. Por exemplo, nesse caso do 269, em que a doença constava lá por uma razão de epidemia. Daí aplica-se o artigo 3º. O artigo 3º prevê a ultraatividade. Isto é, a lei continua sendo aplicada mesmo após cessada a sua vigência. A ultraatividade. Mas só se aplica para as leis excepcionais. Lei de droga não é excepcional. Uma observação. Então, lei ultraativa é a que é aplicada mesmo depois de revogada. Continua sendo aplicada aos fatos ocorridos, mesmo depois de ser revogada, aos fatos ocorridos durante sua vigência. Quais são as leis ultraativas? As leis temporárias e excepcionais e a lei penal benéfica. Ok? Então nós temos 3 leis ultraativas, temporárias, excepcionais, né, artigo 3º, e a lei penal benéfica. A lei penal benéfica, ela é ultraativa, porque ela continua sendo aplicada mesmo depois de cessada a sua vigência. A lei penal benéfica que beneficia o réu continua sendo aplicada aos fatos ocorridos, é claro, durante sua vigência. Aliás, a lei penal benéfica, ela é extraativa. É a única lei extraativa. Então, o que é uma lei extraativa? Lei extraativa é a que tem 2 características. Ela é retroativa e ultraativa. Isso que é uma lei extraativa. Ela é retroativa. Quer dizer, se a lei posterior for mais benéfica, ela retroage. Ela se aplica a fatos anteriores. Mesmo com trânsito em julgado. Ela se aplica a fatos anteriores se a lei penal benéfica for a posterior. E ela é ultraativa quando ela for a anterior. Se a primeira lei é mais benéfica, ela continua sendo aplicada aos fatos ocorridos durante sua vigência. Então guardem isso. Lei ultraativa, nós temos 3. Temporária, excepcional e a lei penal benéfica. Então, lei ultraativa, temos 3. Temporária, excepcional e lei penal benéfica. Agora, lei extraativa é a lei penal benéfica só. Lei extraativa é que tem 2 características. Ela é retroativa e ela é ultraativa. Ok?